E hoje teremos como convidado o professor Edu Honorato, professor da UEA e psicólogo da Sensa. Olá pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e hoje a nossa temática escolhida foi justamente a questão das violências no ambiente de trabalho, né? Isso porque o nosso projeto PET Saúde e Equidade da Universidade do Estado do Amazonas, ela é focada justamente no combate à violência, na promoção de saúde mental e também direitos humanos com as mulheres trabalhadoras do SUS, né? Então, ele vai englobar tudo isso e aí também, coincidentemente, nessa data, está completando um ano que o Ministério da Saúde, o governo federal, lançou o aplicativo de Equidade do SUS. Então, lá naquele aplicativo, ele é justamente para atender essas demandas de promoção da saúde mental dos trabalhadores, de denúncias em casos de violência, também de acolhimento e de também prestação de informações para esses funcionários, né? Então, nós pegamos esse gancho hoje para trazer esse tema importante para debater, que também assim, vai dar início a muitas coisas dentro do nosso projeto que também vai ser falado daqui para frente, né? E aí a gente vai começar justamente falando sobre o que são essas violências no ambiente de trabalho, né? Essas violências silenciosas, negligenciadas. Quando a gente fala de violência, né, a gente tem que sempre entender que existem vários tipos de violência. Quando você pega as políticas públicas de saúde da mulher, as políticas públicas de saúde do idoso, os sistemas de proteção para a mulher e do idoso, então todo mundo conhece violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial, são tipologias de violência. Se a gente pegasse algumas dessas violências e criássemos um subtipo de violência, a gente teria essas violências que a gente vai chamar de violências que são silenciosas, que nada mais são do que situações que aparentemente, a primeiro momento, elas não são muito visíveis, mas que elas têm um impacto psicológico, um impacto social tão profundo quanto uma violência física. Não é porque a gente não está vivenciando ou não está verificando que o outro está sofrendo esse tipo de violência que ela não causa sofrimento. E aí essas violências que são feitas de maneira silenciosa têm um impacto grande na saúde mental. A gente pode pensar em vários tipos de violências silenciosas. Normalmente elas são de cunho social ou psicológico, né, de assédio moral, de exclusão de saúde profissional. E aí quando a gente pega isso dentro do ambiente de trabalho, é bastante complicado, porque uma coisa é você sofrer algum tipo de violência no local, na rua, ou agora no local de trabalho, você está ali 8 horas por dia normalmente, né, 44 horas por semana. Então a continuidade dessas violências silenciosas ou das microviolências cada vez mais faz com que a saúde mental desse trabalhador vai sendo comprometida, né? E aí que a gente tem que pensar, a gente está falando de promoção, de saúde, de prevenção, a gente precisa combater isso no ambiente de trabalho. Então a gente pode falar um pouquinho sobre quais são esses tipos de violência e os impactos que eles podem trazer para a saúde mental desse trabalhador. Dentro desses tipos de violência, professor, quais seriam assim as principais que acontecem nesse ambiente de trabalho focado nessas trabalhadoras do SUS? Tá. A gente pode pensar assédio moral, a gente pode pensar na exclusão social ou profissional, e aí no caso exclusão profissional, a gente pode pensar na sobrecarga ou na minimização das responsabilidades, que também é um tipo de violência, a gente tem discriminação velada, a gente tem manipulação emocional e microgestão, são as mais comuns no ambiente de trabalho, porque normalmente estão relacionadas com situações de poder, de chefia, de preconceito, de situações que envolvem o ambiente de trabalho. E aí essas seriam provavelmente as mais comuns. A gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, se vocês quiserem, mas para entender que essas são... É claro que existem outras. Se a gente for pegar tipificações de violência, existem muitas outras. Mas quando a gente está falando, então, de trabalhadores, e principalmente a gente está falando dentro do Sistema Único de Saúde, ou voltado para a atuação na saúde, essas são as mais comuns. E aí a gente vai entender, por exemplo, que quando a gente for trabalhar algumas questões das consequências e dos problemas que isso pode acarretar na saúde do trabalhador, a gente tem quadros muito comuns, por exemplo, de saúde mental em trabalhadores, que é, por exemplo, o burnout. O burnout é super comum em profissionais da saúde, justamente porque ele pode ter origem, ele pode começar com essas violências psicológicas, silenciosas, essas microviolências no ambiente de trabalho, porque os ambientes da saúde são ambientes estressantes, né? Quando você fala, por exemplo, de hospitais, urgência e emergência, demandas de vida e morte, então o próprio ambiente já é estressor. Então, locais que têm ambientes, locais de trabalho que têm ambientes muito estressores, como esse, né, como o da saúde, eles são propensos a terem quadros de burnout. Eu posso citar também, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em consultório antes de entrar na Sensa, e a demanda que eu tinha de profissionais da educação com burnout era muito grande, de motoristas de ônibus é muito grande, porque são profissões que têm um altíssimo nível de estresse e que também são ambientes que são permissivos para certos tipos de violência.
Então, se a gente for falar, por exemplo, das violências que acontecem no ambiente de trabalho voltado mais para a saúde, a gente pode pensar no assédio moral, né? Assédio moral que não está exclusivo ali, mas que acontece com muita frequência. A gente tem leis trabalhistas que protegem as pessoas do assédio moral, mas isso é muito subjetivo. Subjetivo em que sentido? Porque essa microviolência, essa violência silenciosa, ela vai acontecer durante muito tempo, até que ela fique realmente visível, né? Às vezes ela não é visível, e aí parte desse sujeito reclamar e denunciar e procurar o RH, mas até que isso aconteça, normalmente esse sujeito já adoeceu. E aí é muito complicado. Então a gente tem principalmente o assédio moral, né, que é uma forma de violência, que essa pessoa vai ser exposta a situações humilhantes, vexatórias, a situações difamatórias, e não é uma, duas ou três vezes, é constantemente, né? Vou citar um exemplo que não é da saúde, mas, por exemplo, vocês já devem ter visto, principalmente hoje nas redes sociais, os empregadores pedindo para que os funcionários façam stories no Instagram e caindo de uma árvore, brincando. Aquilo ali pode ser considerado um assédio moral. Porque antigamente já tinha isso, quando as pessoas eram obrigadas a fazer propaganda, a se vestir de palhaço no shopping, a se vestir de animal de estimação. Isso vai, por mais que o funcionário diga assim, não, eu não me incomodo, mas no fundo ele tem alguma questão que pode estar incomodando, e isso pode ser considerado um tipo de assédio. Então, essas exposições, né, essas humilhações, situações vexatórias, degradantes, né, ou de menosprezar a pessoa, constantemente dentro do local de trabalho, vai se caracterizar como um assédio moral. E isso, obviamente, que desestabiliza emocionalmente aquele sujeito, né? Quem já trabalhou com assediadores, e acho que assim, quando você fala isso para pessoas adultas, um pouquinho mais velhas como eu, é muito comum. Eu já encontrei assediadores em diversos locais de trabalho, no sistema de saúde, em empresas privadas, instituições educacionais, porque existem pessoas que fazem isso com uma tranquilidade muito grande. Então você consegue ver em todos os ambientes o quanto esse processo de humilhação, de assédio prejudica emocionalmente as pessoas. Então o primeiro deles que a gente pode falar é o assédio moral. A gente tem as questões de exclusão profissional e profissional, né? Que é uma prática que ela também é comum, ela impacta, em que uma pessoa é deliberadamente isolada, ignorada, né? Ela é retirada das oportunidades profissionais, ela é preterida por uma outra pessoa, não pela qualificação, mas pelo famoso QI. É aquela pessoa que não é convocada para uma reunião que é importante, percebe depois que não foi chamada, né? É uma pessoa que todas as vezes em que existem questões do ambiente de trabalho, ela é excluída propositalmente por alguma pessoa. E aí vamos lembrar assim, a gente está falando de um local em que a gente permanece a maior parte do nosso dia. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente passa mais tempo no trabalho, provavelmente, do que com os nossos familiares. Eu passo mais tempo trabalhando do que em casa. A gente, quando fica em casa, a gente ainda tem que dormir. Então, esse ambiente de trabalho, quanto mais insalubre ele for, pior vai ser para a saúde mental desse sujeito. Que você imagina, de 24 horas por dia, você passa 6, 8 dormindo, você passa 8 a 10 dentro do ambiente de trabalho. E aí trabalhadores da saúde, a gente sabe que normalmente tem 2 vínculos, 3, e dá plantão na cooperativa, e faz alguma coisa, trabalha de manhã no município, à tarde no estado, à noite faz plantão numa maternidade. Então a probabilidade dele ficar em casa é muito menor. Esse local de trabalho passa a ser, na verdade, o principal ambiente de vivência desse sujeito, onde ele expressa a sua subjetividade. E se a pessoa começa a perceber que ela está sendo excluída, às vezes essa prática ela pode ser muito sutil, mas ela tem um impacto muito forte, porque ela vai mexer diretamente na autoestima. O impacto de você, porque uma coisa, o assédio moral, ele faz com que você se sinta envergonhado, ele faz com que você se sinta mais desconfortável. A exclusão profissional, ela coloca em xeque a sua competência. E aí a pessoa que está se sentindo excluída começa a pensar, aí vai entrar numa síndrome de impostor clássica, né? Então eu não sou bom, então eu não mereço estar aqui, ou fulano é melhor. E muitas vezes é literalmente só por exclusão mesmo, por uma pessoa assediadora que está ali dentro, tá? A gente tem outra violência que é chamada de sobrecarga ou minimização das responsabilidades, né? Que é quando você coloca uma quantidade excessiva de trabalho para uma pessoa, né? Sem o reconhecimento adequado. E aí a gente sabe a demanda que você tem no hospital. Eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim, o quanto isso acontece, por exemplo, na enfermagem, né? Quando você tem, por exemplo, um hospital, e aí assim, não é a minha área, né? Mas quando vocês têm normativas de quantidade de pacientes por leitos para cada enfermeiro e quantos que tem que ter na enfermaria, raramente esses números são obedecidos. Ah, porque uma urgência, uma emergência, aconteceu alguma coisa.
E aí você vê aquelas pessoas sobrecarregadas de atividade, e aí quando você sobrecarrega, você coloca essa pessoa numa situação de assim, bom, eu não sou tão competente assim, porque a minha amiga está conseguindo e ela não está reclamando. E aí a pessoa cada vez mais vai emocionalmente, né, se questionando, e isso vai num processo até que ela sofre um adoecimento psicológico. A gente tem discriminação velada, né? Que diferente um pouco da discriminação explícita, ela é mais sutil, ela ocorre de forma disfarçada, né? É difícil você identificar muitas vezes a discriminação velada para quem está de fora. Agora, quem está vivenciando isso consegue perceber, né? Às vezes é uma piada de mau gosto, às vezes é um elogio um pouco duvidoso, às vezes é uma discriminação por orientação sexual, por gênero ou por racismo, mas que nunca é muito direta. É aquela coisa que você percebe que você está sendo tratado de forma diferente pelos gestores ou pelos colegas de trabalho, e que isso cada vez mais reforça as desigualdades no local de trabalho. E aí se a gente for pensar, né, o que acontece com as pessoas LGBTQIAPN+, com as pessoas negras, o que acontece com as mulheres, existe também discriminação velada profissional, quando criam-se categorias dentro de uma instituição em que uma categoria tem mais poder, a outra tem menos e a outra recebe mais, como se fosse uma hierarquia dentro da saúde, que é uma hierarquia fictícia, né? Cada um tem a sua função, o médico tem a sua função, o enfermeiro tem a sua função, mas se criam aquelas discriminações ali dentro. E aí, assim, lembra muito, gente, parece piada, mas lembra muito filme americano, em que você tem as meninas sentando no almoço do café do high school, sabe? Quando você tem, sabe, high school, e aí todo mundo lá sentado, não, aqui só podem sentar os nerds ali, sabe, meninas malvadas? Eu sou dessa época. Aqui só podem sentar os nerds, aqui só pode sentar quem veste rosa. Isso também acontece no local de trabalho. E isso é uma violência sigilosa, é uma violência invisível, é uma discriminação velada. Então, no ambiente de trabalho isso acontece em diversos momentos e isso vai prejudicar a saúde mental desse trabalhador. A gente tem manipulação emocional em microgestão. A manipulação emocional é quando você usa técnicas e maneiras psicológicas para conseguir influenciar ou controlar uma pessoa, seja quando você, por exemplo, tenta impor medo, insegurança. Sabe quando a pessoa vira para você e fala assim, eu queria que você fizesse hora extra esse final de semana. Eu não posso porque eu tenho que levar meu filho numa festa do Dia dos Pais. Aí a pessoa quietinha, aí depois ela fala assim, olha, eu fiquei sabendo que vai haver cortes na empresa e tal. E aí a pessoa fica assim, não, peraí. Você tenta manipular a pessoa para que ela faça o que você... E isso acontece muito em gestão, né? Quando você tem um gestor que é gestor ou gestora, que é manipulador, que é assediador, ele usa isso como se fossem ferramentas para controle das pessoas, né? No contexto profissional, né, quando a gente fala de microgestão, é um controle excessivo, né? Excessivo, em que ele tenta controlar os funcionários e manipulá-los sem dar possibilidade de autonomia e gestão para eles. E quer saber o tempo inteiro o que você está fazendo, como você está fazendo, se você está fazendo correto. E a pessoa tem sempre aquela questão assim, mas será que eu não sei fazer? Gera insegurança, aí gera autoestima baixa, aí mexe com ansiedade. Porque tem a impressão de que a pessoa está sempre verificando o que você está fazendo. Sabe aquele chefe que entra na sala, está só fazendo o quê? Sabe? Observando. A gente está trabalhando com adultos, ninguém é adolescente. Então, essas seriam as principais, assim, as violências silenciosas. Existem outras, mas são aquelas que eu percebo. Eu tenho 20 anos de prática clínica já. São aquelas que eu percebo que são mais fortes a ponto de verbalizar. Mas lembrando que essa pessoa só chega na unidade de saúde, ela só procura ajuda psicológica quando ela já está com um quadro avançado. Assim, até que ela perceba, ela se questione, ela se pergunte se realmente está sofrendo, se não é coisa da cabeça dela. A síndrome do impostor fala muito mais alto nessas horas, e aí a pessoa, quando ela percebe, não, eu estou sofrendo algum tipo de violência psicológica, violência silenciosa, e ela procura a unidade de saúde, ela procura o profissional, o quadro de saúde mental já está instaurado. Então, se a gente quer trabalhar com prevenção, né, prevenção primária nesse caso, é melhorar os ambientes de trabalho para que essas práticas sejam abolidas, para que as pessoas não adoeçam e não procurem ajuda profissional de saúde mental. Mas é tudo muito ambiental e muito comum, porque assim, a gente banalizou isso na sociedade nos últimos anos. A gente banaliza a pessoa ser grossa, a gente banaliza a pessoa ser invasiva, a gente banaliza a chefia intrusiva, a gente banaliza essas brincadeiras de mau gosto que às vezes podem não ser mau gosto para você, podem não te machucar, mas me machucam, né? E são coisas muito básicas de racismo, de homofobia, de transfobia, de preconceito religioso. E as pessoas parecem que perdem a vergonha, falam o que vem na cabeça, como se, né?
Eu já passei situações em trabalho com todas as empresas que eu trabalhei. Você imagina, a pessoa chegar de salto agulha para trabalhar, né, vai sofrer algum tipo de microviolência. E não é exclusividade da área da saúde, não é exclusividade do sistema público, ele está no público, ele está no privado, porque as pessoas são assediadoras, elas cometem esses tipos de violência, porque a gente banalizou, nesses últimos anos, banalizou, é porque eu sou assim mesmo, é porque eu sou muito sincera. Não, você é grossa, você não é sincera, você é grossa. E grosseria é diferente de sinceridade. E aí a gente vai também pegar um gancho, já aproveitando, para falar justamente sobre essa questão de como vai impactar na saúde mental e emocional dessas pessoas, porque como você falou, o trabalhador muitas vezes ele não vai saber que está sofrendo essa violência, também não vai saber que está afetando a saúde mental dela, então só vai procurar o serviço de saúde quando tiver em um estado muito avançado e aí que ela vai procurar esse atendimento. Então a gente também sabe que o diagnóstico de saúde mental ele não é uma fórmula de bolo, ele não é aquele diagnóstico clássico da saúde biológica. Então, como seriam assim características que esse trabalhador, a gente observaria nesse trabalhador para dizer assim, essa pessoa ela está sofrendo com essas violências, ela está sofrendo um impacto na saúde mental dela, na saúde emocional? Primeiro ponto sempre, né? As pessoas que são vítimas de violência silenciosa, de assédio, de qualquer outro tipo de situação que traz um impacto nesse aspecto na saúde mental, a primeira coisa que a gente observa é que essas pessoas elas estão sempre com uma sensação de que estão pisando em ovos. É quando começa, assim, eu estou pisando em ovos em que sentido? Ela acha que a próxima situação de violência sempre vem à tona. Então, assim, eu vou ser chamado a atenção, eu vou ser desmerecido, E aí, quando ela começa a perceber isso, quando ela começa a se colocar numa situação de preparação para receber uma violência, ela começa a gerar alguns transtornos emocionais para isso, né? É exatamente a mesma coisa quando você tem, por exemplo, mulheres que estão em relacionamento tóxico, né? Quando você está num relacionamento tóxico, um relacionamento afetivo amoroso, a vítima do narcisista, ou seja lá o que for, ela tem sempre essa sensação de que eu vou fazer alguma coisa errada e eu posso apanhar. Então é uma tensão muito grande. Então, quando você tem uma pessoa que o ambiente de trabalho, e aí a gente precisa lembrar, trabalho faz parte da nossa vida, constitui a nossa subjetividade. Se esse local começar a te trazer essas sensações de desconforto, mexendo na tua autoestima, e aí você começar a entender, assim, ficar tenso, esperando o próximo esporro que você vai levar do seu chefe, a próxima humilhação, ou a próxima brincadeira de mau gosto, ou, por exemplo, eu não posso fazer isso porque as pessoas vão começar a falar ou fazer algum tipo de brincadeira. Quando o ambiente de trabalho e os membros da equipe começam a cercear a sua subjetividade, essa sensação de desconforto, de pisar em ovos, ela é muito grande. E aí, esse quadro, ele tende a se desenvolver para um quadro mais grave de saúde mental. E é aquela coisa assim, quando a gente tem um problema de saúde fisiológico, a gente vai... Se eu estou em casa, se eu acordei hoje com febre, dor de cabeça, dor de estômago e vômito, eu vou fazer o quê? Eu vou direto para o hospital, vou procurar um profissional de saúde. Na saúde mental a gente não faz isso. A gente começa com desconforto, a gente começa com uma sensação de ansiedade, a gente começa com essa sensação de estou pisando em ovos, e aí você começa a ter alterações no humor, acordar mais desanimado, oscilar. Aí a pessoa pensa assim, não, é algum problema na minha casa, sem perceber que é o ambiente de trabalho. Esses quadros começam todos dessa maneira, e aí ele pode desenvolver quadros psicopatológicos mais complexos, que é quando eles chegam na unidade, quando eles chegam para atendimento psicológico. E aí eu vou citar alguns que são os mais frequentes. A gente tem quadros de ansiedade e quadros de estresse crônico. Lembrando que, assim, a ansiedade é uma emoção normal. Ela é normal como a felicidade, como tristeza, como ciúmes, igualzinho o filme Divertidamente. A ansiedade é normal. Todo mundo tem ansiedade, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. A ansiedade, quando ela começa a subir demais e ela chega num nível que ela é difícil de lidar, que ela começa a atrapalhar o seu serviço, atrapalhar a sua vida pessoal, atrapalhar os seus estudos, e aí a gente tem um transtorno de ansiedade. Então, o primeiro passo, essas vítimas silenciosas, elas começam a elevar o nível de ansiedade. Quando eleva o nível de ansiedade, eles começam a ficar com essa sensação constante de alerta de que alguma coisa vai acontecer, e aí os episódios de abuso ou de controle ou de manipulação acontecem, e aí ela fica nessa sensação de tensão contínua, né? E aí ela começa a ter dificuldade de concentração, e aí ela pode desenvolver mais quadros. Os próximos passos, os próximos quadros mais comuns,
Um deles é a depressão. E aí a gente, quando fala de depressão, a depressão é um transtorno de humor. O humor é uma função cognitiva, uma função psicológica ou superior, tem vários nomes, que na verdade é como se fosse o prisma com o qual a gente vê a realidade. A maneira como eu vejo o mundo, né, ela está distorcida, esse é o humor. Eu sempre falo que a depressão é você ver em preto e branco, você passa a ver a vida em preto e branco, porque as coisas não têm mais graça, não tem mais sentido, não tem mais sabor. E aí não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim, levanta, você é linda, você tem 2 filhos maravilhosos, porque ela não consegue ver isso, porque a maneira, o prisma, a lente com a qual ela vê o mundo está alterada. E essa pessoa sofreu tantas violências, e ela acaba desenvolvendo um quadro de depressão. Ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, psicológico. As violências que ela sofre nesse ambiente de trabalho começam a afetar a autoestima, começam a afetar as relações afetivas, e aí essa sensação de isolamento começa cada vez mais, a pessoa se isola, e o quadro vai aumentando. Porque quando ela se isola, ela se exclui mais ainda profissionalmente, e aí ela passa a ser mais excluída. É uma bola de neve. Na verdade, eu não gosto nem de usar bola de neve como expressão, eu gosto de usar areia movediça. É uma areia movediça, porque você entra. E todo paciente que eu atendo com depressão, eu explico assim, olha, você está numa areia movediça, eu estou te dando um galho, o psiquiatra está te dando o outro, e a sua família, e você tem que se segurar, e você vai fazer força, e a gente vai ajudar. É a medicação, é a atividade física, é o apoio social, para que ela consiga sair dali. A gente pode ter não transtornos diagnosticáveis, mas a gente vai ter situações de baixa autoestima e uma sensação constante de inadequação. Porque quando você sofre essas violências, você acha que você nunca é o competente o suficiente, você não é bom o suficiente, você está no lugar errado, e aí você começa a se questionar. Porque se a pessoa está me sobrecarregando de trabalho, ela está me desqualificando na frente dos outros, ela está chamando a atenção, e eu estou me sentindo a pessoa mais burra do ambiente de trabalho, a minha autoestima vai lá para baixo. E aí você vê nitidamente a pessoa completamente abatida fisicamente, abatida emocionalmente. Agora, assim, um dos quadros mais graves e que a gente tem acompanhado muito agora é o quadro de burnout, né? Que agora entrou no CID-11 como um transtorno, para grotescamente explicar o que é burnout. A expressão burnout é um phrasal verb que no inglês você tem um verbo e aí você coloca uma preposição que muda totalmente, né? O burn, que é queimar, o burnout é um phrasal verb que é quando você pega um palito de fósforo e você risca um palito de fósforo, quando ele queima todinho, ele burnout, ele está imprestável, ele não serve para nada. Então a pessoa que está com quadro de burnout, uma pessoa que está esgotada emocionalmente de um nível que, assim, queimou aquele palito. Ou por isso que o burnout hoje os psiquiatras acompanham e eles afastam os sujeitos, porque o burnout hoje é uma doença relacionada ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que são encaminhados pelo psiquiatra já com diagnóstico de burnout. Porque, assim, é um chefe assediador, é uma colega de trabalho que é manipuladora, é uma chefe que quer controlar todo mundo. E nesse processo, então, essa pessoa precisa de medicação, acompanhamento. Só que aí você vai ver, né? O que a gente tem ali? Você tem autoestima, você tem as vezes... Começa a desmontar emocionalmente. A gente tem também transtornos psicossomáticos, né, que são muito comuns, problemas de pele, gastrite, queda de cabelo, dor muscular, distúrbios do sono, que são muito comuns. Porque como é que funciona o processo de psicossomática? Né? Quando a criança nasce, quando o bebê nasce, ele só tem a parte física, né? Ele é formado por corpo, células e tal. A gente não tem essa subjetividade que a gente tem agora, ela está em processo de construção. A nossa subjetividade, a nossa estrutura psicológica, ela surge a partir do nosso corpo. Então, a criança vai ter contato com o mundo externo pelos sentidos, audição, visão, tal, e a partir disso, do toque, da convivência, vendo, ouvindo, sentindo, ela constrói a subjetividade, ela constrói o aparelho psicológico. Quando a nossa mente não está legal e não está dando conta da carga que a gente tem emocional ali dentro, ela começa a descontar no corpo. Então, quando esse esgotamento chega no nível assim, eu gosto de usar o exemplo do copo d'água. Às vezes não é nenhum problema completo, é mais uma questão assim, a gota d'água para aquele copo derramar. Então, assim, muitas vezes eles já chegam na unidade de saúde, já chegam procurando ajuda psicológica, já com quadros psicossomáticos, o que quer dizer que emocionalmente não estava bem, não consegue lidar com esses conflitos e agora o corpo começa a sentir. E aí você tem vários, né? Tem uma área da psicossomática grande, tem o pessoal que trabalha com dermatologia, tem o pessoal que trabalha com a parte de gastro, mas você vai ter dor de cabeça, gastrite, queda de cabelo, problemas de pele, são os mais comuns, e aí você já identifica, isso aqui é psicossomático, né?
Que mais? Essas pessoas têm muita dificuldade de relacionamento, porque uma vez que você sofre esses tipos de abusos, né, você vai, por mais que o abuso tenha sido no local de trabalho, a sua autoestima, quando ela é abalada, isso vai afetar todos os seus outros relacionamentos, né? Os colegas de trabalho que fazem esses tipos de assédio, então isso afeta a capacidade que essa pessoa tem de construir e manter relacionamento saudável. Porque assim, se esses relacionamentos são tóxicos, e tecnicamente eu entendo que a culpa é minha, eu não consigo estabelecer relacionamentos saudáveis porque eu não me julgo competente, eu não me julgo apto a ter esses relacionamentos. Percebe que a porrada que essas violências fazem é uma porrada basal, ela pega você lá embaixo mesmo e tira uma rasteira, né, porque te questiona as coisas mais básicas da construção da tua subjetividade. É muito comum sentimentos de culpa e de vergonha, porque essa pessoa acha que ela é culpada, acha que ela merecia aquele tipo de violência, porque quem faz isso é muito manipulador e está acostumado a fazer com frequência. Então, sentimento de vergonha e de culpa. A gente tem um quadro chamado transtorno de estresse pós-traumático na saúde mental, que ele vem depois de uma situação muito traumática. E as pessoas costumam achar que essa situação traumática é assim, é só acidente, é só assalto. Não, você pode vivenciar, por exemplo, situações de assédio moral por um chefe e depois você desenvolver. Eu já atendi casos de transtorno de estresse pós-traumáticos encaminhados pelo psiquiatra de pessoas que sofreram acusações vexatórias, pessoas que já tiveram assim, a bolsa foi revistada no local de trabalho porque foi acusada de furto. Isso é muito grave. E aí essa pessoa desenvolve um quadro de ansiedade decorrente de uma situação traumática que ela vivenciou. Também está presente. Que mais? Eu acho que são os mais comuns são esses, tá? Professor, e o que essas trabalhadoras elas deveriam fazer, tendo em vista que tem um certo estigma, né, a quem busca ajuda psicológica? Como elas poderiam ter esse apoio, essa rede de apoio, essa construção? E, assim, haja vista que elas representam 74% da força de trabalho no SUS. Eu acho que, assim, primeira coisa, as pessoas precisam começar... a gente sabe quando a gente não está bem fisicamente. Se eu começar a ter enxaqueca, queda de cabelo e vomitar, eu vou procurar, né? O que as pessoas precisam entender primeiro, né? A gente precisa identificar que existem essas violências, e eu acho que isso é muito importante quando você tem podcast, você tem materiais de educação e saúde, que você explica para as pessoas o que são essas violências, porque aí ela começa a identificar. Isso assim, quando você começa a identificar a violência. Do ponto de vista emocional, você pode começar a observar sensações de constante inadequação, eu não estou aqui, eu não percebo, não deveria estar aqui. Se você está se isolando socialmente e profissionalmente, né? Se você começa a ter um esgotamento emocional. Puxa, eu ia falar de esgotamento emocional hoje, depois da pandemia, está todo mundo esgotado emocionalmente, né? Mas se você está com esgotamento emocional, se você tem dificuldade de tomar decisões, porque você só toma decisão quando você se julga competente. Se você se julga a pior pessoa do universo, a sua capacidade de tomar decisão está abalada. E aí, sinais físicos de estresse também, gastrite. Identificou isso em você? Conseguiu identificar algumas questões do trabalho? Eu acho que tem duas coisas que são importantes aqui, né? Você tem, do ponto de vista emocional, o que você pode fazer, e do ponto de vista também de modificação desse local. Quando eu recebo uma pessoa que tem uma situação de burnout, que foi encaminhada pelo psiquiatra com diagnóstico, ela está afastada do trabalho, ela está fazendo tratamento, a gente começa a trabalhar algumas coisas do ponto de vista profissional e do ponto de vista emocional. Do ponto de vista emocional, essa pessoa pode procurar ajuda psicológica, e aí a gente tem, é claro que a gente sabe que a demanda no Sistema Único de Saúde é muito grande, mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas não falam tanto, é que toda universidade que tem o curso de psicologia, ela tem por obrigação que ter uma clínica de atendimento. Então, assim, se você não tem condições de pagar, se você não tem plano de saúde e não consegue no SUS, na sua cidade, no seu local, procura uma universidade privada ou pública que tenha um curso de psicologia. Porque, assim, eu já soube de clínicas, por exemplo, aqui na cidade, que estavam sem pacientes para atendimento. E um monte de gente mandando. Então você pode procurar ajuda, né? Você pode procurar ajuda profissional por esse caminho, mas também você precisa... Eu tenho pacientes que não estão afastados do trabalho. Então, enquanto eles estão nesse local de trabalho, você precisa mudar. Percebe o seguinte, você tem uma pessoa que está sofrendo uma violência no local de trabalho, e aí a gente tem duas possibilidades aqui. Ela tem que mudar essa situação ou ela tem que se fortalecer emocionalmente para não sentir isso.
Então a gente começa a fortalecer, que a gente chama de fortalecimento desse ego, técnicas de como é que você enfrenta um chefe abusador, como é que você desconecta emocionalmente, aquilo entra por aqui, sai por aqui. Quando você tiver uma crise de raiva, para evitar que você somatize a raiva e ela vire uma dor de estômago, como é que você controla essa raiva? Então tem várias técnicas. Do ponto de vista profissional e ambiental, uma das coisas que é muito importante, primeiro que é documentar tudo, manter um registro. Olha, começa a anotar, eu peço para meus pacientes anotarem, olha, o que você vai fazer? Você vai anotar todos os dias que o seu chefe fizer isso contigo, você vai anotar quem está presente, né? Você vai anotar o que foi feito, o que foi falado, quem estava presente, para você poder se resguardar se você precisar entrar com alguma questão judicial. É importante também que você estabeleça os limites no seu local de trabalho. Você tem que ser muito assertivo, né, sobre os comportamentos que te causam desconforto. E aí, vamos lá, né? O que acontece? A gente não sabe dizer não, a gente tem uma dificuldade absurda de dizer não, e a gente tem muita dificuldade de ser muito direto e muito claro. E isso faz com que as pessoas continuem com essas violências. Então, por exemplo, eu tenho esse hábito claro, toda vez que eu estou em algum ambiente, seja local de trabalho, seja um ambiente com amigos, e alguém faz algum tipo de comentário que possa ser interpretado como microviolência, como uma violência silenciosa, eu devolvo e falo assim, isso não é legal. Isso não é legal. Porque isso pode machucar tal e tal pessoas, e aí as pessoas começam a ficar desconfortáveis, né? Porque assim, eu sempre fiz essa brincadeira, na minha época podia, mas não pode mais. Na sua época podia, mas não pode mais. E isso assim, quando eu tô com pessoas, outro dia eu estava no local de trabalho e a pessoa usou uma expressão extremamente racista, eu falei, não use essa expressão. Essa expressão é racista, expliquei o motivo, eu falei, essa expressão pode ser uma violência emocional para uma pessoa que esteja próxima e que pode se sentir constrangida. É isso, a gente tem que, além de você documentar, você tem que devolver. Mas é porque às vezes essa pessoa não sabia. Tá, mas tem internet para tudo, todo mundo aprende a usar o jogo do tigrinho, aprende a usar rede social, mas não vai aprender a não usar termos racistas, homofóbicos, transfóbicos. Então assim, devolver para essa pessoa, estabelecer esse limite. Sempre tenha no seu local de trabalho, às vezes é difícil, uma pessoa que você tenha mais confiança, para que você possa compartilhar essas coisas, seus colegas de trabalho, com os amigos. E nunca duvide da sua sanidade mental. Faça sempre um teste. É perguntar para uma pessoa que está junto com você no trabalho e falar assim, quando o chefe veio aqui e gritou, você não se sentiu incomodada? Não, também se sentia, amiga. Beleza, então isso porque essa pessoa começa a questionar. É o jeito dele, é o estresse, é porque o trabalho de UTI é muito estressante. Por mais que seja estressante, não justifica ninguém fazer assédio moral ou agressão verbal. Então, manter as anotações, estabelecer esses limites, conversar com seus colegas de trabalho, né? Buscar canais formais de denúncia, e esses canais eles acontecem dentro da empresa, não importa se é o Sistema Único de Saúde, se é privado, existem canais, recursos humanos, locais em que você pode denunciar, mas que você tenha que ter essa segurança, né, para que você possa denunciar esses assédios. E também assim, a gente sempre fala muito isso no consultório, a gente investe nesse processo de empoderamento, de autoestima, de confiança, maneira como você consegue se expressar e verbalizar. Existem algumas técnicas que a gente trabalha muito em consultório, que são técnicas, habilidades de comunicação. Como é que você enfrenta uma pessoa? Como é que você descreve o que você está sentindo? Como é que você negocia? Porque o que acontece? As pessoas hoje, eles fazem assim. A pessoa que está sofrendo violência, que está com a autoestima totalmente abalada, ela baixa a cabeça. Fisicamente, ela começa a mostrar um desconforto, né? E a gente tem técnicas de consultório, assim, é levantar o peito, é olhar no olho, é falar o que você está pensando, é você treinar no banheiro antes de você enfrentar esse chefe assediador, é você falar não para a enfermeira-chefe que está te sobrecarregando, né? Assim, você vai cuidar. E assim, gente, eu não entendo muita coisa de enfermagem, tá? Mas assim, eu sei que você tem, né, a enfermaria com a quantidade de pacientes. Não vou na outra enfermaria porque o Corei diz que eu tenho que ficar com 8 pacientes aqui e bater pé. Não gostou? Vai falar com a direção, porque você não vai se contrapor uma norma técnica. E isso acontece demais de um chefe chegar para você e falar assim, eu preciso que você faça isso e isso. Isso não é minha atribuição profissional. Eu já fiz isso em trabalho. De alguém chegar e falar assim, eu quero que você faça isso. Isso não é minha atribuição profissional. Eu sou contratado aqui como psicólogo, a minha função é essa. Eu posso fazer como favor, mas não me peça mais, porque isso não é minha atribuição. E isso acontece demais, principalmente na área da saúde. E eu tenho muitos casos assim de saúde hospitalar, da pessoa pedir para você fazer alguma coisa, ou, por exemplo, acontece que eu já vi do técnico de enfermagem, que também é enfermeiro, mas está contratado como técnico de enfermagem, e às vezes um profissional, né, da enfermagem fala assim, fazer alguma atribuição que é do enfermeiro, ou seja, foge da área dele, sobrecarregando ele com a atividade,
e com responsabilidade que não é dele. Então, assim, ficar muito atento a essas questões, anotar tudo, porque, vamos lá, não adianta a pessoa ir para o local para atendimento psicológico e para todo o suporte se o ambiente continua sendo insalubre. E eu já tive pacientes que eu acompanhei durante tempo e ela chegou à conclusão, eu não posso mais trabalhar nesse local. Tentou de todas as formas, a violência era tão forte, tão grande, que a pessoa pegou e acabou saindo desse local de trabalho. O que eu acho que é importante também? Quando a gente fala de apoio psicológico, a gente normalmente pensa muito em psicoterapia, né? E não é só isso que existe em saúde mental. E isso a gente tem que discutir bastante, isso tem que ser muito falado. Psicologia não se resume à psicoterapia. Psicoterapia é maravilhoso. Eu faço terapia há 30 anos, meu marido faz, meu filho faz, todo mundo faz. Mas é caro. Eu sempre falo isso, psicoterapia não é chiclete que você compra na esquina, não está disponível para todo mundo no SUS, mas existem outras formas de promover saúde mental que não só com a psicoterapia. É claro que para muitos casos a psicoterapia vai ser necessária, mas até que essa pessoa possa trabalhar isso, existem outras maneiras. Então você tem, por exemplo, né, você tem terapia individual, você tem terapia de grupo, mas você também tem grupos de apoio online para vítimas de violência, porque é muito importante. Quando a função, eu chamo isso de função espelho, quando eu me reúno num grupo e eu vejo que você sofreu, ele sofreu, a gente começa a ver no outro aquilo que eu também sofri, então eu não sou a pessoa mais podre do universo porque aquele chefe, né? Eu tenho um grupo de amigos aqui em Manaus que a gente se conheceu há mais de 30 anos trabalhando juntos e todos nós sofrimos assédio moral no trabalho. E isso fez com que a gente ficasse tão unido que 30 anos depois nós ainda somos amigos. Então, é começar a assim, procurar grupos de apoio. Existem algumas técnicas que a gente chama técnicas de mindfulness e técnicas de relaxamento. Você pode jogar no YouTube, técnica de mindfulness, que aí você aprende respiração, para você poder se acalmar naquele momento, se controlar, entender o ambiente externo, e aí você consegue amenizar isso enquanto você está procurando atendimento, e caso você demore um pouquinho. Mas é importante que as pessoas entendam que, assim, isso não é culpa sua, né? São milhares e milhares e milhares de pessoas que são vítimas. Eu acho que é muito difícil você encontrar um ambiente de trabalho em que essas violências não ocorram, né? E cada vez mais a gente vê o quanto a gente precisa lidar com a saúde do trabalhador. Porque vamos lá, quando a gente pega a origem do SUS, né, o SUS ele é pautado na saúde do trabalhador, porque a gente sabe o quão importante o trabalho é. Então se você pega, por exemplo, na saúde pública, a gente tem Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Você pode acionar eles, você pode pedir ajuda, porque assim, assédio no trabalho você vai adoecer. Então assim, começar a entender que o trabalhador tem muitas armas, a trabalhadora do SUS tem muitas armas dentro do Sereste, tem sindicato, tem conselho, para que essas situações elas não se perpetuem. Porque quanto mais a gente deixa isso passar, mais a pessoa assediadora ou assediadora vai crescer e vai continuando, e as pessoas que vão adoecendo e vão saindo, e aquele ambiente vai ficando cada vez mais tóxico. Isso, acho que para fala final, é justamente fortalecer essa coisa do coletivo, né? Nós estamos dentro de um sistema único de saúde que é público e que é para todos, então a saúde mental ela tem que ser esse direito para todos, os direitos humanos têm que ser promovidos, e assim, a gente tem que deixar dessa passividade de atitudes, né? De sempre colocar a responsabilidade para os outros. Então, a gente tem que procurar identificar essas violências, a gente tem que criar um vínculo com as pessoas com quem a gente trabalha, a gente tem que estar aqui nesses ambientes falando desses temas, porque, assim, dentro das ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, está lá do trabalho decente e crescimento econômico. E, assim, existem várias metas para alcançar até 2030 e, logicamente, vai ser muito difícil e quase impossível alcançar pela situação que a gente vive hoje, justamente de tá sendo banalizada essa questão da violência, né? E aí cai também novamente para reforçar o nosso objetivo aqui do PET Saúde e Equidade, que vai ser justamente para trabalhar todos esses temas e fazer com que aconteça a promoção da saúde de verdade, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, foi muito importante essa fala de hoje. Eu tenho certeza que quem estiver assistindo vai conseguir identificar se está sofrendo violência, vai conseguir saber o que fazer daqui para frente, e a gente também vai estar daqui para frente falando de outros temas também que vão ser importantes para a identificação de muitos outros problemas também do nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Acho que eu sou um dos maiores defensores da educação em saúde em ambientes virtuais. Eu acho que a gente tem que chegar a essas pessoas. Acho que podcast, videocast, redes sociais são muito importantes. E acho que a gente chega no momento agora em que
O que aconteceu até hoje? As pessoas que sofrem as microviolências, as violências silenciosas, elas acabam adoecendo e se afastam do trabalho, e o assediador continua. E aquele ambiente vai se multiplicando. Eu sempre falo isso, assim, as empresas e as instituições públicas e privadas, de uma maneira geral, elas precisam começar a observar se você tem trabalhadores adoecendo no mesmo departamento, você tem um assediador ali no meio. Só que todo mundo que adoece sai, e a coisa fica muito solta. São várias vítimas. Então, se a gente começa a falar, a mostrar, a discutir, e falar isso no coletivo, e trazer o coletivo para isso, e trazer o sindicato, trazer o conselho, trazer... E aí assim, não, mas espera aí, se tem 10 pessoas que trabalham nesse departamento aqui do hospital, e as 10 adoeceram com um quadro de burnout, o problema não é, né? É alguma coisa que está muito errada ali dentro. Porque, historicamente, é isso que acontece. Quem se estressa, sai, e a pessoa continua ali fazendo um estrago emocional. Porque você imagina, uma pessoa assediadora no ambiente de trabalho, o estrago que ela faz é muito grande. Então a gente precisa usar essas novas tecnologias, novas formas de comunicação, para que isso chegue para todo mundo e que a saúde mental... Eu sou defensor, eu brigo que para mim a saúde mental é um direito universal. Apesar de não estar escrito na Constituição, só como saúde, né? Mas entendendo que saúde mental é uma parte da saúde. Então a saúde mental ela é um direito universal, que a gente não tem hoje. A gente não tem. Não é todo mundo que tem acesso à saúde mental no Sistema Único de Saúde. A nossa rede de atenção psicossocial é muito específica para quadros crônicos. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de depressão ou está se sentindo assediada, ela não pode procurar o CAPS agora. Ela vai ter que procurar um local que tenha psicólogo, mas que não seja da rede específica. Então a gente tem que batalhar para que as pessoas conheçam, saibam onde procurar ajuda. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante para isso. Eu espero que os telespectadores de hoje eles tenham gostado muito desse episódio. Foi muito útil esse papo de hoje. Que ele seja útil também para a vida de muitas outras pessoas também fora desse ambiente. Que vocês compartilhem o que nós falamos hoje. E nós esperamos vocês nos próximos episódios, né? Dando que para o mês de novembro nós temos um episódio especial em que nós esperamos vocês. E também pedimos que acompanhem nossas redes sociais daqui para frente. Lá no nosso Instagram, também no nosso YouTube. E em breve estaremos também postando mais novidades. Até a próxima.